Quando a gente fala tempo de milagres, a gente parte do princípio que você acordar já é um milagre. A obra da criação de Deus é um milagre. Deus, quando criou o mundo, fez seres viventes, fez a natureza e sentiu a necessidade de criar um ser semelhante a Ele para se relacionar com esse ser. E quando Ele criou o homem, Ele diz assim que foi muito bom ter criado o homem. E Deus criou o homem para se relacionar. Às tardezinhas Deus ia visitar o homem no jardim e ali eles compartilhavam o dia a dia, né? Deus deu oportunidades para o homem de dar nomes para os animais, nomes para as árvores, e ali eles trocavam experiências. E foi muito agradável para Deus a criação do homem. E Deus criou o homem dando a ele toda a liberdade para usar do jardim que ele criou, das frutas que ele criou, de todos os alimentos. O homem tinha total liberdade. O homem tinha, na verdade, o governo do jardim que ele criou. E ele criou o homem para ser eterno. O homem tinha o direito de ser eterno. Mas Deus ele sempre nos coloca algumas regras, porque é da essência de Deus, para testar a nossa obediência, para provar a nossa fé. E no meio do jardim ele criou duas árvores, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse assim, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, e você nem vai tocar no fruto dela, mas de todo o restante do jardim você tem todo o direito, você pode comer de todos os frutos. Aí o que aconteceu? Da árvore da vida, o homem não comeu. O homem ele tinha toda a possibilidade de comer da árvore da vida, mas ele não comeu. Por quê? Porque geralmente a gente não dá valor para as coisas que a gente tem. Porque a vida o homem já tinha. Ele já tinha a vida eterna por direito. Deus criou o homem eterno para viver eternamente. Então da árvore da vida não tinha sentido o fruto da árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem caiu. O diabo chegou e cegou a mulher que Deus fez, né, como esposa do homem, como uma família instituída no jardim. E o diabo vai lá e tenta a mulher e fala, mas você não pode comer de todas as árvores do jardim, é isso mesmo? Aí a mulher diz assim, não, eu posso comer de todas exceto uma, que é do conhecimento do bem e do mal. Nela eu não posso nem comer nem tocar, porque Deus me disse que eu morreria. Aí o diabo fala assim, não, você não morrerá. O diabo fala através de uma serpente, fala, não, você não morrerá. O que acontece? Aí acontece uma das primeiras cenas de desobediência. Por quê? Passamos a acreditar mais no que não é de Deus do que no que vem de Deus. Então, a nossa fé nos leva à queda. A nossa fé nos leva à desobediência. E a desobediência, a gente perde o relacionamento com Deus. Aí o que aconteceu? Quando o homem come esse fruto, ele perde a aliança. Ele fez uma aliança com Deus. Então ele perde a aliança que ele tinha da vida eterna. Ele perde a aliança de toda a liberdade que ele tinha de ter tudo pronto, né? A partir dessa queda, o homem começa a enxergar que ele estava nu. Ele começa a ter algumas revelações que na verdade é da essência do pecado. Porque o homem era como uma criança. Ele era um ser para aprender de Deus. Então Deus todo dia, de tarde, ia trocar experiências com ele. Deus queria ensinar para o homem sobre o mundo, mas da maneira de Deus, da forma de Deus. Então o homem era como uma criança, ele não tinha medo, ele não tinha nenhuma malícia. Mas quando ele comeu desse fruto, ele perdeu todos esses direitos. E é o que acontece quando a gente desobedece a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo bem prático, porque durante essa semana eu ouvi uma frase, um jovem disse assim, que culpa tenho eu porque Adão mordeu uma maçã? Mas eu queria dizer o seguinte, que não se trata de um fruto, de uma maçã, mas se trata da desobediência. Não é apenas um fruto, não é apenas porque ele comeu daquela árvore, mas se trata da desobediência. Vou dar um exemplo prático. Você imagina que um certo amigo meu, ele não tem casa, ele não tem onde ficar, e eu decido viajar para muito longe, e eu decido deixar a minha casa com ele. Dou as chaves da minha casa para ele, falo assim, olha, você pode usufruir de tudo que tem na minha casa, você pode usar qualquer utensílio, dormir em qualquer quarto que você quiser, você pode preparar a comida que você quiser, eu vou deixar também dinheiro, vou deixar provisão para você, vou dar as chaves da minha casa e toda a liberdade de uso da casa. Simplesmente eu quero que você não abra uma gaveta da minha escrivaninha. A única regra, uma determinada gaveta, eu não quero que você abra.
Aí eu vou viajar e o que acontece? Justamente a gaveta, ele vai lá querer abrir para querer saber o que tem lá dentro. Mas a gaveta, eu deixo ela vazia. Então não se trata de um bem material que eu coloquei dentro da gaveta, mas se trata de uma aliança. Então Deus, Ele abomina quando você quebra uma aliança com Ele. E Deus, Ele quer fazer um milagre na nossa vida, mas a gente tem que ter a comunhão, a obediência, obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a regra da nossa vida. Deus instituiu a nossa família. Deus quer que a gente tenha olhos apenas para a nossa esposa. Mas geralmente no mundo de hoje há muita traição, traição virtual. A internet é usada, ao invés da internet ser usada para o bem, é usada para o mal, para a prostituição, para o adultério, para crimes. A internet está tendo um uso desfocado da vontade de Deus. Então essa palavra é a vontade de Deus. E você, se você praticar a vontade de Deus, se você ser obediente, Deus vai te abençoar. Porque não se trata apenas de uma regra simples, mas se trata apenas da fé, né? Quando a gente perde a nossa fé, a gente perde o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quando Adão pecou, quando ele quebrou o pacto, eles tiveram uma visão que eles estavam nus e eles ficaram com medo de Deus. E Deus, Ele é misericordioso. Quando Ele chegou, ele não chegou acusando Adão, Ele perguntou assim: onde você está? Deus não chegou falando para ele: ó, por que você quebrou o nosso pacto? Por que você quebrou a nossa aliança? Por que você comeu daquele fruto? Não, mas Deus chegou com carinho, perguntando: onde você está? Mas Deus já sabia o que ele havia feito. Mas Ele diz assim: olha, eu ouvi a tua voz, eu tive medo porque eu vi que estava nu. Quer dizer, o pecado revela as coisas ruins da nossa vida. E o homem era puro, o homem era como se fosse uma criança. E eu vou deixar uma palavra para você. Você tem que se tornar como se fosse uma criança, para voltar a ter aliança com Deus. Porque uma criança tem pureza no coração, uma criança ela não vê maldade, uma criança não vê separação social, uma criança ela é cheia de amor, ela é cheia de alegria. Você pode tanto colocar uma criança de uma faixa social baixa, ou de uma faixa média, ou de uma faixa alta, as três vão brincar tranquilamente, sem nenhuma divisão. Porque na criança não há maldade, a criança é um ser que obedece. A criança, ela sabe obedecer à voz do pai. A criança tem uma pureza. Então, nós só podemos voltar a ter um relacionamento com Deus quando a gente ser uma criança. E o exemplo que eu vou deixar para vocês é esse. Não ouça a voz do diabo, ouça a voz de Deus, porque o diabo ele quer nos enganar. O diabo ele quer destruir toda a obra de Deus, todo o propósito de Deus. E quando a gente passa a ouvir o diabo e não a Deus, como a mulher ouviu a serpente, a mulher já sabia que ela não podia nem tocar naquela árvore, nem comer daquele fruto, mas a serpente foi lá e colocou ela em dúvida. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus hoje é que a gente ame um ao outro, como Jesus nos amou. O amor de Jesus, o amor fraternal. Um verdadeiro adorador da palavra é aquele que ama o seu irmão, aquele que se entrega pelo seu irmão, aquele que quer falar a verdade para o seu irmão. Então não caia nas tentações desse mundo. Esse mundo está oferecendo muitas tentações. Não caia nas tentações. Volte para Jesus, volte para a palavra. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tenho uma família, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um ministério na igreja. E antes eu havia me perdido, mas através da palavra eu encontrei Jesus novamente. Encontrei a verdadeira alegria. Existia um vazio antes de Jesus, mas hoje Jesus preencheu toda a minha vida. Hoje eu sou alegre, mas é uma alegria natural, uma alegria espontânea, porque eu sinto que é uma alegria que vem dos céus. E eu quero passar essa alegria para